Boa noite, meu nome é Stephanie Abrantes dos Santos, sou estudante do curso de Licenciatura em Pedagogia na Unipet, faço o modelo EAD, e o estágio que eu fiz foi da turma do primeiro ano, do dia 6 de novembro ao dia 28. O contexto e o objetivo do meu estágio é observar as crianças, o desenvolvimento delas em sala de aula, e ver quais são os conteúdos passados nessa faixa etária, dos 6 a 7 anos, no primeiro ano do ensino fundamental, e participar na prática com eles das atividades. As minhas atividades desenvolvidas foram língua portuguesa, matemática, história e artes. E eu notei que as crianças interagiam bastante nas aulas de língua portuguesa, pois elas faziam ditados, elas ouviam o som das letras para aprender a alfabetização, elas escreviam as letras das vogais que estavam faltando nas frases, elas circulavam as consoantes das frases, dos poemas. A gente fazia leitura em livros com caixa alta para já aprenderem as letras e, consequentemente, conseguir se alfabetizar com o tempo. As dificuldades que eu tive no estágio foram os combinados com a turma. Exemplo, eu começava a explicar uma matéria, as crianças me interrompiam, algumas crianças me interrompiam, umas falavam muito alto, davam risada. São essas coisas que faziam eu interromper a minha aula para poder conversar com a turma e retomar o conteúdo. Eu acho que é por conta de eu não demonstrar tanta autoridade, por eu não ser a professora regente deles, as crianças acabaram não me respeitando tanto na hora dos combinados. Porém, a maioria da turma fez atividade e me respeitava e faziam as atividades de acordo com os dias que iam se passando, né? Com as matérias. Já nas atividades de matemática, a gente ia fazendo as atividades que continham número de antecessor e sucessor, números pares, números ímpares. A gente fazia contagem de tampinhas, usava material dourado para fazer conta de mais e menos. Confeccionei com as crianças também um jogo que usava um dado, e eles contavam a quantidade do dado e pulavam na sala. Já nas aulas de história, a gente trabalhava exploração de lembranças, fazia identificação, respeito e valorização das diferenças entre as pessoas. E também, nas aulas de arte, a gente trabalhava a história dos artistas antigos e as obras de arte, como a Tarsila do Amaral, que é um autorretrato que a gente fez. As crianças desenharam na folha sulfite e pintaram o retrato da Tarsila do Amaral. Minha experiência foi ótima, eu consegui ter mais autonomia com a turma, acho que por serem menores eu gostei mais de trabalhar com eles, consegui aplicar minhas aulas, por mais que tivessem algumas distrações dos alunos e interrupções na minha aula, eu ainda assim gostei da turma e gostei de aplicar as atividades que me foram passadas. Eu voltaria de novo na turma do primeiro ano. Um ponto positivo que eu queria relembrar é as atividades que eu apliquei, foram atividades que eu pensei muito antes de aplicar em sala, porque as aulas são uma coisa pra mim que eu acho que devem ficar na memória do aluno, e o aluno lá, depois de 10 anos, lembrar do que aquela professora disse naquele ano, naquela matéria, e foi assim que ele aprendeu. Ressignificar a aula para o aluno. Eu quero que o aluno cresça e seja um cidadão capaz, forte, positivo, e possa fazer a diferença na vida dos alunos. Já os pontos negativos foi como eu falei, que os alunos não se interessavam tanto em algumas atividades de algumas matérias, então eles se distraíam, mas eram poucas vezes que eles se distraíam. Mas a maioria da turma prestava atenção. Porém, eram as distrações e as interrupções os pontos negativos da sala de aula. Com a minha experiência, eu pude concluir que o professor se esforça bastante para o aluno aprender, para fazer a diferença na vida da criança, o quanto a gente deve respeitar e valorizar o professor em sala de aula, porque o professor é a profissão que cria outras profissões. Então, é tudo por ali. O professor forma o cidadão.